Eu penso como Ellie observando cada detalhe que outros ignoram. Eu ajo como Light manipulando situações sem ninguém perceber. Eu sinto como Ayano Koji frio, calmo e absolutamente no controle. Eu tenho uma mente que processa múltiplas variáveis simultaneamente. Eu detecto mentiras antes da pessoa terminar de falar. Minha expressão facial não entrega nada, sou uma parede de neutralidade. Eu planejo 3 jogadas à frente enquanto outros pensam na atual. Nenhuma provocação me tira do sério, mantenho calma absoluta. Eu leio microexpressões que duram menos de 1/5 de segundo. Minha memória guarda detalhes insignificantes que se revelam cruciais. Eu finjo vulnerabilidade enquanto calculo cada movimento. Minha voz nunca treme porque minha verdade nunca duvida de si mesma. Eu mantenho a mesma postura ao vencer ou ao perder. Ninguém sabe o que estou pensando e isso é minha vantagem. Eu espero semanas pelo momento certo sem ansiedade. Minha capacidade de plantar ideias é refinada, a pessoa acha que foi dela. Eu processo insultos como dados neutros, não como ofensas. Minha presença muda a dinâmica de qualquer ambiente que entre. Eu encerro ciclos sem drama porque já calculei que não servem mais. Minha mente opera em camadas superfície, intenção, consequência e contingência. Eu antecipo traições antes que sejam planejadas. Minha calma em crises desestabiliza quem espera pânico de mim. Eu uso o silêncio como ferramenta de pressão e influência. Minha memória para contradições alheias é absoluta e guardo cada uma. Eu finjo surpresa enquanto já sabia de tudo. Meu raciocínio dedutivo conecta pontos que outros nem sabem que existem. Eu nunca mostro todas minhas cartas mesmo quando venço. Minha paciência estratégica é infinita porque sei que o tempo está do meu lado. Eu trato emoções como variáveis controláveis, não como forças incontroláveis. Minha capacidade de ler hierarquias sociais é instantânea em qualquer ambiente. Eu mantenho a mesma expressão ao receber boa ou má notícia. Minha mente trata cada interação como um jogo de xadrez onde já sei os próximos movimentos. Eu identifico o elo mais fraco em qualquer corrente em segundos. Minha capacidade de fingir naturalidade enquanto calculo é tão refinada que engana qualquer um. Eu mantenho registros mentais de cada promessa e dívida implícita que me fizeram. Meu cérebro recalcula probabilidades em tempo real como Ayano Koji ajustando sua postura. Eu pareço distraído enquanto minha mente processa informações em alta velocidade. Minha capacidade de criar falsas pistas para enganar observadores é tão refinada quanto a de Light. Eu trato cada conversa como uma fonte de dados, não como conexão humana. Minha capacidade de esperar o oponente se desgastar sozinho é tão refinada quanto a de Ellie. Eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade. Minha capacidade de fazer outros revelarem segredos sem perceber é refinada a cada uso. Eu nunca mostro minha mão completa nem mesmo na vitória. Minha capacidade de recusar pedidos sem gerar ressentimento é uma arte que domino. Eu mantenho a mesma postura ao estar certo ou errado porque posso estar errado. Minha capacidade de simular o que o oponente pensa que eu penso é profunda como a de Ellie no telhado. Eu trato cada erro do oponente como um presente que ele me dá sem saber. Minha capacidade de fazer outros subestimarem meu nível real é tão refinada quanto a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao saber que venci ou perdi porque o jogo continua. Minha capacidade de esperar o oponente se contradizer é tão refinada quanto a de Ellie no interrogatório. Eu trato cada vitória como um passo, não como destino final. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai quebrar é precisa como a de Ayano Koji. Eu mantenho calma quando estou sendo atacado porque sei que quem ataca está exposto. Minha capacidade de extrair informações úteis de interações inúteis é refinada como a de Ellie comendo bolo. Eu trato sentimentos alheios como dados sobre o que eles valorizam, não como algo sagrado. Minha capacidade de fazer outros duvidarem de suas próprias certezas é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de respiração mesmo sob pressão extrema. Minha capacidade de identificar o medo oculto que motiva a raiva alheia é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada silêncio como uma pergunta ou resposta dependendo do contexto.
Minha capacidade de fazer outros acreditarem que sou previsível enquanto mudo de estratégia é refinada. Eu mantenho a mesma postura ao vencer ou perder para não entregar nada. Minha capacidade de esperar o oponente se expor é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira usar o caderno. Eu trato cada erro meu como dado para aprimoramento e não como fracasso pessoal. Minha capacidade de prever o que alguém vai dizer antes dela dizer é precisa como a de Ayano Koji. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também é vigiado. Minha capacidade de fazer outros revelarem medo sem perceber é refinada como a de Ayano Koji nas entrevistas. Eu trato cada gesto alheio como um capítulo de um livro que já li. Minha capacidade de identificar o momento exato de avançar é tão refinada quanto a de Light prendendo Ellie. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso para saber se fui justo. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como um convite para vencer. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que sou distraído enquanto o foco é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao estar certo ou errado porque posso estar errado. Minha capacidade de esperar o oponente revelar sua estratégia é tão refinada quanto a de Ellie no computador. Eu trato cada vitória como uma prova de que meu método funciona, não como prova de que sou especial. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer amanhã baseado no que fez hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão celebrando porque sei que a festa não dura. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus planos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji na ilha. Eu trato cada promessa como um contrato com cláusulas de rescisão. Minha capacidade de identificar o momento exato de silenciar é tão refinada quanto a de Light quando confrontado. Eu mantenho registros de cada vez que fui traído para não repetir o padrão. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de fingir é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um experimento com variáveis controladas. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que dominam enquanto eu observo é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de passos ao vencer ou perder. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira escrever. Eu trato cada erro meu como um presente para o oponente que ele não soube usar. Minha capacidade de prever o que alguém vai sentir amanhã baseado no que sentiu hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando estou sendo acusado porque sei que quem acusa está se expondo. Minha capacidade de fazer outros revelarem suas fraquezas sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada silêncio prolongado como uma resposta mais eloquente que qualquer palavra. Minha capacidade de identificar o momento exato de atacar é tão refinada quanto a de Light apagando os nomes. Eu mantenho registros de cada vez que fui ignorado para entender quem me ignora e por quê. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai trair é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um jogo onde todos são peças, inclusive eu. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que sou emocional enquanto calculo é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao saber que fui traído ou que fui leal. Minha capacidade de esperar o oponente se cansar é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira dormir. Eu trato cada vitória do oponente como um empréstimo que ele terá que devolver com juros. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é contagioso e escolhi não pegar. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada promessa não cumprida como uma dívida que não precisa ser cobrada porque o tempo cobra. Minha capacidade de identificar o momento exato de desaparecer é tão refinada quanto a de Light Qua. NDO, o cerco fechou. Eu mantenho registros de cada vez que fui manipulado para nunca mais cair no mesmo padrão.
Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desmoronar é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma assinatura em uma confissão que ele mesmo escreveu. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são livres enquanto os guio é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de pensamento ao estar sozinho ou em meio à multidão. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira se revelar. Eu trato cada interação como um laboratório onde a hipótese sou eu. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um ano baseado em padrões é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando estou sendo subestimado porque sei que a surpresa será mais doce. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um passo e cada derrota como um aprendizado. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar um ciclo é tão refinada quanto a de Light apagando o nome de Ellie. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei a diferença. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai se render é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um jogo onde eu escolho as regras sem dizer quais são. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que escolhem enquanto eu já escolhi é refinada como a de Ellie. Em GHT, eu mantenho a mesma expressão ao saber que venci ou que perdi porque o jogo continua. Minha capacidade de esperar o oponente revelar sua próxima jogada é tão refinada quanto a de Ellie no telhado. Eu trato cada erro meu como uma página virada, não como um peso. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui uma semana baseado em padrões é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão comemorando porque sei que a comemoração é vulnerável. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros objetivos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um dado para a próxima jogada, não como um fim. Minha capacidade de identificar o momento exato de mudar de estratégia é tão refinada quanto a de Light quando Ellie apertou o cerco. Eu mantenho registros de cada vez que fui surpreendido para não ser surpreendido da mesma forma. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de me enganar é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um espelho onde vejo o que o outro quer esconder. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no controle enquanto eu observo é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade porque a cadência entrega mais que conteúdo. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira cometer o erro fatal. Eu trato cada derrota como um investimento em sabedoria. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um mês baseado em padrões é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão em pânico porque sei que o pânico é a única coisa que merece pânico. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros sentimentos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um tabuleiro onde movo as peças sem tocar nelas. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar uma conversa é tão refinada quanto a de Light que o Ando a perguntou. Eu mantenho registros de cada vez que fui injustiçado para entender o padrão, não para cultivar mágoa. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me trair é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma oportunidade de aprender como ele pensa. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que decidiram enquanto eu decidi há dias é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma postura ao receber um elogio ou um insulto porque ambos são dados sobre quem os proferiu. Minha capacidade de esperar o oponente cometer o erro que eu planejei é tão refinada quanto a de Ellie no computador. Eu trato cada vitória como um checkpoint, não como a linha de chegada. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um ano baseado no que fez hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também está sendo vigiado por alguém.
Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um experimento onde sou o cientista e o rato ao mesmo tempo. Minha capacidade de identificar o momento exato de recomeçar é tão refinada quanto a de Light escrevendo o primeiro nome. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei que nem sempre são a mesma coisa. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me procurar para pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma página em branco onde escrevo minha vitória. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no comando enquanto o comando de longe é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao vencer ou perder porque o jogo nunca acaba. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira provar que era humano. Eu trato cada interação como uma partida de xadrez onde jogo com as peças do oponente. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é o momento mais fácil de vencer. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um aprendizado e cada derrota como um presente. Minha capacidade de identificar o momento exato de fingir que não entendi é tão refinada quanto a de Light 4. MDO perguntaram sobre o caderno. Eu mantenho registros de cada vez que fui manipulado para entender como a manipulação funciona e usá-la. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de fingir é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um jogo onde já sei o final mas finjo que não. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são livres enquanto os guio é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de pensamento ao estar no centro da atenção ou no completo isolamento. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira escrever o nome errado. Eu trato cada erro meu como uma página virada, não como um peso. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui uma semana baseado em padrões é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão comemorando porque sei que a comemoração é o momento mais vulnerável. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros objetivos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um dado para a próxima jogada, não como um fim em si mesma. Minha capacidade de identificar o momento exato de mudar de estratégia é tão refinada quanto a de Light quando Ellie disse eu sou Ellie. Eu mantenho registros de cada vez que fui surpreendido para nunca mais ser surpreendido da mesma forma duas vezes. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de me enganar é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um espelho onde vejo o que o outro quer esconder e o que eu quero encontrar. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no controle enquanto eu observo é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade porque a cadência entrega mais que o conteúdo e não entrego nada. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira cometer o erro fatal. Eu trato cada derrota como um investimento em sabedoria com retorno garantido no longo prazo. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui um mês baseado em padrões é precisa como a de Light prevendo cada movimento de Ellie. Eu mantenho calma quando todos estão em pânico porque sei que o pânico é a única coisa que merece pânico e não entro em pânico. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros sentimentos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um tabuleiro onde movo as peças sem tocar nelas e sem que percebam que foram movidas. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar uma conversa é tão refinada quanto a de Light quando a perguntou e ele já sabia a resposta. Eu mantenho registros de cada vez que fui injustiçado para entender o padrão, não para cultivar mágoa porque mágoa é peso desnecessário. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me trair é precisa como a de Ayano Koji.
Eu trato cada erro do oponente como uma oportunidade de aprender como ele pensa e como ele vai pensar da próxima vez. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que decidiram enquanto eu decidi há dias é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma postura ao receber um elogio ou um insulto porque ambos são dados sobre quem os proferiu, não sobre mim. Minha capacidade de esperar o oponente cometer o erro que eu planejei é tão refinada quanto a de L no computador. Eu trato cada vitória como um checkpoint e não como a linha de chegada, porque a linha de chegada é apenas o próximo checkpoint. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um ano baseado no que fez hoje é precisa como a de Light prevendo o futuro. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também está sendo vigiado por alguém que eu vigio. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um experimento onde sou o cientista e o rato ao mesmo tempo e o resultado é sempre o que espero. Minha capacidade de identificar o momento exato de recomeçar é tão refinada quanto a de Light escrevendo o primeiro nome. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei que nem sempre são a mesma coisa, mas são minhas escolhas. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me procurar para pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma página em branco onde escrevo minha vitória. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no comando enquanto o comando de longe é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao vencer ou perder porque o jogo nunca acaba e a expressão é minha única constante. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de L esperando ir a provar que era humano. Eu trato cada interação como uma partida de xadrez onde jogo com as peças do oponente e ele nem sabe que está jogando. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é o momento mais fácil de vencer e venço sempre. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um aprendizado e cada derrota como um presente que ainda não foi aberto. Minha capacidade de identificar o momento exato de fingir que não entendi é tão refinada quanto a de Light quando perguntaram sobre o caderno. Eu mantenho registros de cada vez que fui manipulado para entender como a manipulação funciona e usá-la melhor da próxima vez. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de fingir é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um jogo onde já sei o final mas finjo que não para ver até onde o outro vai. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são livres enquanto os guio é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de pensamento ao estar no centro da atenção ou no completo isolamento porque o centro sou eu. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de L esperando que irá escrever o nome errado. Eu trato cada erro meu como uma página virada, não como um peso, porque carregar peso é para quem não sabe soltar. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui uma semana baseado em padrões é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão comemorando porque sei que a comemoração é o momento mais vulnerável e não sou vulnerável. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros objetivos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um dado para a próxima jogada, não como um fim em si mesma porque o jogo nunca termina. Minha capacidade de identificar o momento exato de mudar de estratégia é tão refinada quanto a de Light quando L disse eu sou L. Eu mantenho registros de cada vez que fui surpreendido para nunca mais ser surpreendido da mesma forma duas vezes porque duas vezes é erro. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de me enganar é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um espelho onde vejo o que o outro quer esconder e o que quero encontrar e sempre encontro. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no controle enquanto observo é refinada como a de Light.
Eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade porque a cadência entrega mais que o conteúdo e não entrego nada nunca. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de ele esperando que irá cometer o erro fatal. Eu trato cada derrota como um investimento em sabedoria com retorno garantido no longo prazo e o longo prazo é agora. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um mês baseado em padrões é precisa como a de Light prevendo cada movimento de ele antes de ele pensar. Eu mantenho calma quando todos estão em pânico porque sei que o pânico é a única coisa que merece pânico e não mereço pânico. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros sentimentos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um tabuleiro onde movo as peças sem tocar nelas e sem que percebam que foram movidas e sem que saibam que existe um tabuleiro. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar uma conversa é tão refinada quanto a de Light quando perguntou e já sabia a resposta. Eu mantenho registros de cada vez que fui injustiçado para entender o padrão, não para cultivar mágoa porque mágoa é peso desnecessário e viajo leve. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me trair é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma oportunidade de aprender como ele pensa e como vai pensar da próxima vez e como vou pensar antes dele. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que decidiram enquanto decidi há dias é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma postura ao receber um elogio ou um insulto porque ambos são dados sobre quem os proferiu, não sobre mim e não sou dado. Minha capacidade de esperar o oponente cometer o erro que planejei é tão refinada quanto a de ele no computador esperando que irá digitar o nome errado. Eu trato cada vitória como um checkpoint, não como a linha de chegada porque a linha de chegada é apenas o próximo checkpoint e o próximo checkpoint é a próxima vitória. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui a um ano baseado no que fez hoje é precisa como a de Light prevendo o futuro. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também está sendo vigiado por alguém que eu vigio e esse alguém sou eu. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um experimento onde sou o cientista e o rato ao mesmo tempo e o resultado é sempre o que espero porque projeto o experimento. Minha capacidade de identificar o momento exato de recomeçar é tão refinada quanto a de Light escrevendo o primeiro nome no caderno. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei que nem sempre são a mesma coisa, mas são minhas escolhas e escolho bem. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me procurar para pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma página em branco onde escrevo minha vitória com letra cursiva. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no comando enquanto o comando de longe é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma expressão ao vencer ou perder porque o jogo nunca acaba e a expressão é minha única constante e minha constante é a vitória. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de ele esperando que irá provar que era humano e não um deus. Eu trato cada interação como uma partida de xadrez onde jogo com as peças do oponente e ele nem sabe que está jogando e nem sei se ele existe. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é o momento mais fácil de vencer e venço sempre porque estou calmo. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um aprendizado e cada derrota como um presente que ainda não foi aberto e quando abrir vai ser uma vitória também. Minha capacidade de identificar o momento exato de fingir que não entendi é tão refinada quanto a de Light quando perguntaram sobre o caderno e ele sorriu. Eu mantenho registros de cada vez que fui manipulado para entender como a manipulação funciona e usá-la melhor da próxima vez porque não a próxima vez não sou manipulado. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de fingir é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um jogo onde já sei o final mas finjo que não para ver até onde o outro vai e ele vai até onde eu deixar.
Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são livres enquanto os guio é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de pensamento ao estar no centro da atenção ou no completo isolamento porque o centro sou eu onde quer que eu esteja. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de L esperando Kira escrever o nome errado e ele escreveu certo mas ele já sabia. Eu trato cada erro meu como uma página virada não como um peso porque carregar peso é para quem não sabe soltar e eu sei soltar na hora certa. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui uma semana baseado em padrões é precisa como a de Light manipulando cada membro da força-tarefa. Eu mantenho calma quando todos estão comemorando porque sei que a comemoração é o momento mais vulnerável e não sou vulnerável porque não comemoro. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros objetivos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada vitória como um dado para a próxima jogada não como um fim em si mesma porque o jogo nunca termina e os dados são infinitos. Minha capacidade de identificar o momento exato de mudar de estratégia é tão refinada quanto a de Light quando L disse eu sou L e Light mudou tudo em um segundo. Eu mantenho registros de cada vez que fui surpreendido para nunca mais ser surpreendido da mesma forma duas vezes porque duas vezes é erro e erro não é permitido. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de me enganar é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um espelho onde vejo o que o outro quer esconder e o que quero encontrar e sempre encontro porque sei onde procurar. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no controle enquanto observo é refinada como a de Light. Eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade porque a cadência entrega mais que o conteúdo e não entrego nada nunca porque não há nada para entregar. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de L esperando Kira cometer o erro fatal que nunca veio mas veio quando ele menos esperava. Eu trato cada derrota como um investimento em sabedoria com retorno garantido no longo prazo e o longo prazo é agora porque o agora é tudo que importa. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui um mês baseado em padrões é precisa como a de Light. Prevendo cada movimento de L antes de L pensar porque Light pensou primeiro. Eu mantenho calma quando todos estão em pânico porque sei que o pânico é a única coisa que merece pânico e não mereço pânico porque sou a calma. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros sentimentos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji. Eu trato cada interação como um tabuleiro onde movo as peças sem tocar nelas e sem que percebam que foram movidas e sem que saibam que existe um tabuleiro e sem que saibam que existe jogo. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar uma conversa é tão refinada quanto a de Light quando perguntou e ela respondeu e ele já sabia a resposta. Eu mantenho registros de cada vez que fui injustiçado para entender o padrão não para cultivar mágoa porque mágoa é peso de SNES. SSR e viajo leve e rápido. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me trair é precisa como a de Ayano Koji. Eu trato cada erro do oponente como uma oportunidade de aprender como ele pensa e como ele vai pensar da próxima vez e como vou pensar antes dele e mais rápido. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que decidiram enquanto decidi há dias é refinada como a de Light com a morte de L. Eu mantenho a mesma postura ao receber um elogio ou insulto porque ambos são dados sobre quem os proferiu não sobre mim e não sou dado nem estatística. Minha capacidade de esperar o oponente cometer o erro que planejei é tão refinada quanto a de L no computador esperando Kira digitar o nome errado e Kira nunca digitou errado. Eu trato cada vitória como um checkpoint não como a linha de chegada porque a linha de chegada é apenas o próximo checkpoint. E o próximo checkpoint é a próxima vitória e a próxima vitória é certa. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui um ano baseado no que fez hoje é precisa como a de Light prevendo o futuro da humanidade sem precisar de caderno. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também está sendo vigiado por alguém que eu vigio e esse alguém sou eu e eu me vigio.
Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji na sala de aula. Eu trato cada interação como um experimento onde sou o cientista e o rato ao mesmo tempo e o resultado é sempre o que espero porque projeto o experimento e o rato não sabe. Minha capacidade de identificar o momento exato de recomeçar é tão refinada quanto a de Light escrevendo o primeiro nome no CAD. RNO sabendo que não podia voltar atrás. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei que nem sempre são a mesma coisa mas são minhas escolhas e escolho bem porque escolho. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me procurar para pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji no final do ano letivo. Eu trato cada erro do oponente como uma página em branco onde escrevo minha vitória com letra cursiva e bonita e legível para quem souber ler. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no comando enquanto o comando de longe é refinada como a de Light com todo o mundo. Eu mantenho a mesma expressão ao vencer ou perder porque o jogo nunca acaba e a expressão é minha única constante e minha constante é a vitória porque nunca perco. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de L esperando Kira provar que era humano e não um deus e Kira provou que era humano quando errou. Eu trato cada interação como uma partida de xadrez onde jogo com as peças do oponente e ele nem sabe que está jogando e eu nem sei se ele existe porque ele é só uma peça. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light escondendo o caderno dentro da gaveta. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é o momento mais fácil de vencer e venço sempre porque sempre estou calmo e eles não. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji no final da competição. Eu trato cada vitória como um aprendizado e cada derrota como um presente que ainda não foi aberto e quando eu abrir vai ser uma vitória também porque eu transformo. Minha capacidade de identificar o momento exato de fingir que não entendi é tão refinada quanto a de Light quando perguntaram sobre o seu caderno e ele sorriu e eles não entenderam. Eu mantenho registros de cada vez que fui manipulado para entender como a manipulação funciona e usá-la melhor da próxima vez porque não a próxima vez eu não sou manipulado sou eu que manipulo. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de fingir é precisa como a de Ayano Koji na última prova. Eu trato cada interação como um jogo onde já sei o final mas finjo que não para ver até onde o outro vai e ele vai até onde eu deixar e eu deixo até onde quero. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são livres enquanto os guio é refinada como a de Light com a humanidade inteira. Eu mantenho a mesma cadência de pensamento ao estar no centro da atenção ou no completo isolamento porque o centro sou eu onde quer que eu esteja e onde quer que eu esteja. É o centro e o centro é meu. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de L esperando Kira escrever o nome errado e ele escreveu certo mas L já sabia o nome antes de ele escrever. Eu trato cada erro meu como uma página virada não como um peso porque carregar peso é para quem não sabe soltar e eu sei soltar na hora certa porque a hora certa é agora. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui uma semana baseado em padrões é precisa como a de Light manipulando cada membro da força-tarefa sem eles perceberem. Eu mantenho calma quando todos estão comemorando porque sei que a comemoração é o momento mais vulnerável e não sou vulnerável porque não comemoro sozinho depois. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros objetivos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji na sala de aula vazia depois que todos foram embora. Eu trato cada vitória como um dado para a próxima jogada não como um fim em si mesma porque o jogo nunca termina e os dados são infinitos. E eu tenho todos. Minha capacidade de identificar o momento exato de mudar de estratégia é tão refinada quanto a de Light quando L disse eu sou L e Light mudou tudo em um segundo e venceu no final. Eu mantenho registros de cada vez que fui surpreendido para nunca mais ser surpreendido da mesma forma. Mas duas vezes porque duas vezes é erro e erro não é permitido e erro é fraqueza.
Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai desistir de me enganar é precisa como a de Ayano Koji no final da ilha quando todos se renderam sem que ele precisasse lutar. Eu trato cada interação como um espelho onde vejo o que o outro quer esconder e o que quero encontrar e sempre encontro porque sei onde procurar e o que procurar e como procurar. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no controle enquanto observo é refinada como a de Light. Com a polícia japonesa, eu mantenho a mesma cadência de fala ao mentir ou dizer a verdade porque a cadência entrega mais que o conteúdo e não entrego nada nunca porque não há nada para entregar e sou vazio produtivo. Minha capacidade de esperar o oponente se revelar sozinho é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira cometer o erro fatal que nunca veio mas veio quando ele menos esperava e Ellie já esperava. Eu trato cada derrota como um investimento em sabedoria com retorno garantido no longo prazo e o longo prazo é agora porque o agora é tudo que importa e o agora é meu. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui um mês baseado em padrões é precisa como a de Light prevendo cada movimento de Ellie antes de Ellie pensar porque Light pensou primeiro e Ellie pensou depois e depois é tarde. Eu mantenho calma quando todos estão em pânico porque sei que o pânico é a única coisa que merece pânico e não mereço pânico porque sou a calma e a calma é minha. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus verdadeiros sentimentos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji na sala de aula depois que todos foram embora e ele ficou sozinho. Eu trato cada interação como um tabuleiro onde movo as peças sem tocar nelas e sem que percebam que foram movidas e sem que saibam que existe um tabuleiro e sem que saibam que existe um jogo e sem que saibam que existe um jogador. Minha capacidade de identificar o momento exato de encerrar uma conversa é tão refinada quanto a de Light quando a perguntou e ela respondeu e ele já sabia a resposta antes de perguntar porque ele sempre sabe. Eu mantenho registros de cada vez que fui injustiçado para entender o padrão não para cultivar mágoa porque mágoa é peso desnecessário e viajo leve e rápido e sem bagagem. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me trair é precisa como a de Ayano Koji na prova de matemática quando todos colaram e ele sabia quem ia colar. Eu trato cada erro do oponente como uma oportunidade de aprender como ele pensa e como ele vai pensar da próxima vez e como vou pensar antes dele e mais rápido e mais fundo. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que decidiram enquanto decidi há dias é refinada como a de Light com a morte de Ellie quando todos acharam que foi acaso. Eu mantenho a mesma postura ao receber um elogio ou insulto porque ambos são dados sobre quem os proferiu não sobre mim e não sou dado nem número nem estatística nem variável. Minha capacidade de esperar o oponente cometer o erro que planejei é tão refinada quanto a de Ellie no computador esperando Kira digitar o nome errado e Kira nunca digitou errado mas Ellie já sabia o nome. Eu trato cada vitória como um checkpoint não como a linha de chegada porque a linha de chegada é apenas o próximo checkpoint e o próximo checkpoint é a próxima vitória e a próxima vitória é certa porque sou eu. Minha capacidade de prever o que alguém vai fazer daqui um ano baseado no que fez hoje é precisa como a de Light prevendo o futuro da humanidade sem precisar de caderno porque o caderno era só uma ferramenta. Eu mantenho calma quando estou sendo vigiado porque sei que o vigia também está sendo vigiado por alguém que eu vigio e esse alguém sou eu e eu me vigio e me observo e me controlo. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus limites sem perceber é refinada como a de Ayano Koji na sala de aula no primeiro dia quando ninguém sabia quem ele era. Eu trato cada interação como um experimento onde sou o cientista e o rato ao mesmo tempo e o resultado é sempre o que espero porque projeto o experimento e o rato não sabe e o cientista também não. Minha capacidade de identificar o momento exato de recomeçar é tão refinada quanto a de Light escrevendo o primeiro nome no caderno sabendo que não podia voltar atrás e nunca voltou. Eu mantenho registros de cada vez que fui generoso e cada vez que fui justo e sei que nem sempre são a mesma coisa mas são minhas escolhas e escolho bem porque escolho e escolher é poder. Minha capacidade de prever o momento exato em que alguém vai me procurar para pedir ajuda é precisa como a de Ayano Koji no final do ano letivo quando todos pediram ajuda sem saber que já estavam ajudando.
Eu trato cada erro do oponente como uma página em branco onde escrevo minha vitória com letra cursiva e bonita e legível para quem souber ler e quem não souber que aprenda. Minha capacidade de fazer outros acreditarem que são eles que estão no comando enquanto o comando de longe é refinada como a de mim. GHT com todo mundo quando todos acharam que Kira tinha sido derrotado. Eu mantenho a mesma expressão ao vencer ou perder porque o jogo nunca acaba e a expressão é minha única constante e minha constante é a vitória porque nunca perco e se perco aprendo e aprender é vencer. Minha capacidade de esperar o oponente se autodestruir é tão refinada quanto a de Ellie esperando Kira provar que era humano e não um deus e Kira provou que era humano quando errou e errando se aprende. Eu trato cada interação como uma partida de xadrez onde jogo com as peças do oponente e ele nem sabe que está jogando e eu nem sei se ele existe porque ele é só uma peça e eu sou o jogador. Minha capacidade de prever o que alguém vai esconder amanhã baseado no que escondeu hoje é precisa como a de Light escondendo o caderno dentro da gaveta sabendo que ninguém olharia ali. Eu mantenho calma quando todos estão desesperados porque sei que o desespero é o momento mais fácil de vencer e venço sempre porque sempre estou calmo e eles não e a diferença sou eu. Minha capacidade de fazer outros revelarem seus segredos mais profundos sem perceber é refinada como a de Ayano Koji N. O final da competição quando todos revelaram suas fraquezas sem saber que estavam sendo avaliados. Eu trato cada vitória como um aprendizado e cada derrota como um presente que ainda não foi aberto e quando eu abrir vai ser uma vitória também porque eu transformo derrota em aprendizado e aprendizado. Em poder, minha capacidade de identificar o momento exato de fingir que não entendi é tão refinada quanto a de Light quando perguntaram sobre o caderno e ele sorriu e eles não entenderam o sorriso e o sorriso era a resposta. My own American psycho, and your love's the drug that takes me so high. Lights go down and you break me, and you can find her on the warpath, and she's not the same in the daylight. But I'm addicted, the taste of your blood red lips, and you sink in your fingertips. I don't want the truth when I'm with you.